Vou contar uma pequena história que aconteceu comigo mesmo. Antes de eu quando me tornei cristão, depois da minha conversão, o que aconteceu? Às vezes as pessoas dizem, oh, esse é o fulano de tal, é o famoso, é o fulano de tal, e não sabe o que acontece quando estou só, ou o que aconteceu quando estava só. O primeiro momento, depois da minha conversão, eu estava prestes a morrer, eu estava em estado de coma. O meu familiar, os meus irmãos, as pessoas mais próximas de mim, a minha família, conhecem esta história. Eu estava em estado de coma, eu estava prestes a morrer, porque eu não queria contar a minha história. E além disso, é porque tinha me tornado cristão. Quando me tornei cristão, eu fui expulso da família, eu fui perseguido, eu passava mal, do conforto para o sofrimento. A vida não foi fácil para mim. A vida foi um inferno para mim. Até o momento em que eu clamei dizendo assim, Deus, se seguir-te é necessário passar por isso, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que viver sofrendo desta forma. Quão duro e difícil afinal é estar ao teu lado. Quão difícil afinal de contas é te servir. As pessoas que te servem fielmente, eles são perseguidos e passam muito mal. E onde estás, Senhor? Eu estava em estado de coma, mas Deus operou milagre. Eu fui tentado várias vezes. Eu sofri, mas graças a Deus, Deus nunca me deixou só. Uma vez, eu já estava mal. Depois da recuperação, eu já estava praticamente mal. A primeira vez que eu contei a minha história na nossa igreja central de Luanda, como está registrado, já contei essa experiência a muita gente. A primeira vez eu estava prestes a morrer. Estava gravemente a morrer. Eu já tinha a noção de que eu devia morrer. Eu chamei ao meu irmão mais velho, chamado Carlos Guilherme, dizendo, meu irmão, por favor, leva-me até a nossa igreja. Eu quero quero ver a igreja, a nossa igreja pela última vez e cumprimentar os meus irmãos. Ele teve a coragem, levou-me até a igreja, deixou-me até a igreja, jovem, e ele desceu, esperando o momento que eu saísse para que ele viesse a minha busca. Assim aconteceu. Estando lá na igreja, aparece um irmão dizendo, olha, vem contar uma pequena a experiência de 10 minutos, porque a pessoa a quem nós encarregamos durante a semana não apareceu, até agora ainda não aparece, então precisamos de ti. E neste momento eu dizia, não posso falar, não tenho experiência. Disseram, você é obreiro. Ele disse-me, o Maurício Ossi Gabriel disse-me, meu amigo, ele disse-me, é este momento que você tem que contar a história. Conta, você é um obreiro. O Espírito Santo vai te inspirar que tipo de experiência você vai contar. Enquanto eu lutava com a consciência, o Espírito disse, fale a tua real história. Conte, não temas. Pela primeira vez, em 2014, em dezembro de 2014, eu contei a experiência minha. A partir daquele momento, a perseguição começou. Os espíritos me atacavam de noite, mas antes deles aparecer, o Espírito Santo me despertava para que eu entrasse em comunhão com Deus, para que ele me encontrasse na presença de Deus. O que aconteceu? O tempo foi passando e a fama foi espalhando, mas de uma forma negativa. Eu sabia por que eu não queria contar, porque eu sabia que a mente africana, nós os africanos, e principalmente nós os angolanos, nós temos mais medo dos feiticeiros do que medo de Deus. Nós tememos mais os feiticeiros porque são reais e menos a Deus porque Deus achamos que não é real. O feiticeiro aparece, ameaça, mata, mas Deus não aparece, não vemos, por isso não tememos. A fama foi espalhando de que o Gabriel, afinal de contas, ele é feiticeiro. Aí começou a se espalhar de que ele é feiticeiro. Não estavam a dizer que é ex-satanista. E na mesma eu sabia que isso devia acontecer desta forma. Comecei a ser menosprezado. Perdi muitos amigos, porque os familiares dele estavam lhe falando para não andar com este rapaz. Muitos que eram meus amigos, depois de se aperceberem da minha história, eles começaram a afastar-se. Até agora, muitos deles não falam comigo. Já há muito tempo. Por causa de quê? Porque por causa da minha história.
Ele não tem a noção do que eu sou agora. Mas ele tem a noção do medo e o medo do meu passado. E eles disseram, muitos deles fugiram. A fama foi se espalhando. E quando eu vi mais uma notícia de que o meu vídeo está na internet, está no YouTube, muita gente está a ver, ali começou um trama. Ser menosprezado pela família, pelos amigos, até a própria igreja, membros da minha própria igreja começaram a menosprezar-me, a fugir de mim, a me caluniar. Eu comecei a passar mal, sou um ser humano normal. Eu comecei a ter depressão. Eu comecei a chorar. Eu chorava quando estava só, dizendo, Senhor, por que permitiste que eu falasse isso? Quando me apercebi que foi o pastor a quem tinha gravado e levou lá no Brasil, e no Brasil, o pastor, outro pastor também entregou no outro pastor, que é o pastor Manassés Queiroz, que fez a gravação, e entregou ao pastor Michelson Borges, e o pastor Michelson Borges publicou. Eles não me consultaram, porque se me consultassem antes de publicar, eu diria, não publiquem. Deus trabalhou na vida deles para que eles publicassem sem a minha autorização. Porque eu estava depressivo, eu começava a chorar. Eu liguei para o pastor Manassés chorando, dizendo, Senhor, por favor, pastor, apague o vídeo que está no YouTube. Eu estou a ser menosprezado, estou a passar mal, as pessoas estão a fugir de mim. Estão a ver como um bicho de 7 cabeças. Eu sou um demônio, estão a me ver que eu sou um demônio, as pessoas estão a fugir. Já ninguém quer estar ao lado de mim. Por favor, pastor, apague o vídeo do YouTube. Eu quero que o Senhor apague. A resposta dele foi, filho, já não podemos mais. Se nós apagarmos, já tem muitas pessoas que baixaram, já estão nos seus computadores, já estão nos seus iPhones, já estão nos seus telefones. Ainda que nós tirarmos, alguns vão publicar novamente. Já não podemos fazer nada. Mas saiba que Deus tem um ministério para contigo. Se Deus permitiu que nós publicássemos sem te consultar, é porque Deus tem um propósito e você tem um ministério. E Ele quer que você fale nas pessoas a realidade do que você viveu. E o perigo que está no outro lado. Quem sabe Deus quer te usar como Paulo usou, como Deus usou Paulo. Para fazer o quê? Para dar a conhecer aquelas pessoas que estão lá, não as pessoas que nunca conheceram, não as pessoas que não conhecem. O problema teu não são as pessoas que não conhecem essa história, que não conhecem essa vida, mas olha naquelas pessoas que vivem lá, que continuam lá, aqueles que conviveram contigo, aqueles que te conhecem, que andaram contigo, comeram contigo e continuam lá. Eles precisam ouvir de que o Deus que te libertou pode libertar eles também. Então não se preocupe do que as pessoas vão dizer. Ore a Deus, chore aos pés de Cristo, clame a Ele. Eu ouvi o conselho e comecei a chorar aos pés de Cristo. Eu comecei a chorar muito. Senhor, console meu coração. Me ajude a não ouvir o que as pessoas estão a dizer, mas me mostre para ficar contente e feliz com o resultado. E quando comecei a orar desta forma, eu comecei a ouvir resultados. Receber ligações, tanto nacional como internacional, de pessoas que estavam dentro do sistema, dizendo, Gabriel, como saíste? Conta-me o segredo de como você saiu. Eu sempre disse, eu não saí. Você sabe que nesse sistema fechado não se sai. Eles matam. E como matam, e matam cruelmente, eu não saí. É Deus que me libertou. Esse Jesus que me libertou é mesmo aquele a quem foi nos ensinado de que é o cara lá de cima. Aquele homem da cruz. Que foram nos ensinados que ele é o nosso maior inimigo. Ele não é nada, afinal, nosso inimigo. Ele é o nosso salvador. Ao contrário, o príncipe a quem nós servimos, ou a quem nós servíamos, aquele que vocês estão a servir agora, ele afinal é o maior inimigo da alma do ser humano. Ele me libertou e também quer libertar você. Saiba, quando eu começar a receber notícia de que, graças a Deus, Gabriel, eu agora estou a servir a Jesus, a quem você serve agora, e sair daquele mundo, isso começou a alegrar o meu coração. Comecei a dizer, muito obrigado, meu Deus. Essas mensagens, agora vou falar para o mundo todo. Vou proclamar, já não terei vergonha, retira de mim o medo e a vergonha, para que eu possa proclamar da tua salvação. O que Deus quer de nós? Deus quer nos preparar. Deus quer que você seja o argumento dele no universo. Paulo, o maior
mais conhecido como o maior dos apóstolos de Cristo, ele disse em Filipenses: eu aprendi a ser fiel a Deus em todas as circunstâncias da vida. Eu aprendi a ser fiel a Deus no pouco e no muito, na carência e na abundância, na fome e na abundância também, na paz e na guerra. Observa que todos os discípulos de Cristo, todos os apóstolos de Cristo, exceto João, foram mortos pela pregação da mensagem de Cristo. O que é que Deus quer de nós? Deus quer que nos separemos do mundo. Deus quer que nos separemos do verdadeiro culto. Do culto racional para do culto emocional para o culto racional. Deus quer de nós que fujamos da ditadura do relativismo atualmente que tem dominado a mente das pessoas. E nós confundimos pessoas que são moralmente boas com pessoas que são moralmente espiritualmente boas. As pessoas que são moralmente boas são aqueles que aparentam serem boas. Eles fazem boas ações, mostram que são bons diante das pessoas. Mas, diante de Deus, eles são infiéis. Antes da minha conversão, os meus irmãos, estou a referir, meus irmãos e meus amigos que conviveram comigo antes da minha conversão, se eles perguntavam, vão dizer que esse rapaz era banana. Ou, era um bom rapaz, ele não fazia confusão. Mas ao contrário, eu era assassino, era pior que um psicopata. Mas diante das pessoas aparentava ser bom, era moralmente bom, mas interiormente era um assassino, eu matava. A minha vida era assassinada. Então existe diferença entre ser bom moralmente e que é a teoria do humanismo, o relativismo, a ditadura da moralidade atual. O que é moral? O que é moral não é espiritual. E o que é jurídico também não é moral. Todos os estudantes sabem muito bem a diferença entre moralidade, o que é moral, o que é espiritual e o que é jurídico. Então Deus quer de nós que sejamos bons espiritualmente. Bons espiritualmente é deixar que o Espírito Santo reine em nosso coração, permitir que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida. Muitos cristãos querem Jesus como Salvador pessoal deles. Querem simplesmente Jesus como Salvador das suas vidas e não como Senhor. Rejeitam Jesus como Senhor. Senhor é aquele que manda. Senhor Jesus Cristo disse: vós sereis meus amigos se obedecerdes o que eu vos ordeno. Nós só seremos servos de Cristo se obedecermos o que Ele ordena. Quando Deus disse A, nós devemos dizer A e obedecer que é A e não dizermos B, como Caim. Não podemos ser descendentes de Caim.